Fala aí galera, beleza? Estamos aqui mais uma vez para fazer uma análise da partida do CSA, um jogo agora contra o São Paulo que, se antes do jogo o pessoal chegasse para mim e dissesse, olha, fecha 1 a 1, quer um ponto, um empate lá e volta, não precisa nem jogar, eu diria, quero. E foi pelo resultado do jogo, né? Pelo o que foi a partida, o CSA foi inferior tecnicamente ao time do São Paulo, mas quando a gente conseguiu abrir o placar, se recuou ali, se fechou, o time do CSA poderia ter saído com a vitória. Era algo que eu nem imaginava. Então, assim, o resultado em si do jogo do CSA para mim foi proveitoso, mas pelo desenrolar da partida, pelo que aconteceu, levar um gol no final ali, um castigo, um gol besta, uma bobeira, um gol chato da gente levar, porque praticamente não foi mérito do São Paulo, foi um erro da gente lá, né, que o Jordi saiu mal, a bola bateu em um bocado de gente e caiu no meio da área lá e o Reinaldo só escorou para dentro do gol. Então foi um gol chato e a gente saiu com um gostinho meio amargo com esse empate. Apesar disso, observando a partida, o time que a gente jogou, que é o São Paulo, que é muito bem, é muito bom o time do São Paulo, tá brigando lá em cima, jogando fora de casa também, então eu acho que foi um bom resultado, assim, no contexto geral. Mas pelo que foi a partida, pelo que o gol que a gente levou ali no finalzinho, uma besteira, ficou realmente um gostinho muito ruim pra gente. E vamos falar um pouquinho aqui no nosso canal sobre o que representou essa partida aí para o time do CSA. Primeiramente falando da tabela de classificação que você acompanha no aplicativo do CSA. O jeito mais fácil de você acompanhar as notícias aí do CSA, a classificação, é no aplicativo do CSA. O link para você baixar tá aqui na descrição do vídeo. Então você acessa e baixa aí no seu celular para acompanhar tudo aí do CSA. Calor do canto, mas não sei. Essa rodada tiveram alguns resultados muito ruins pra gente. O Fluminense venceu e foi a 18 pontos. Passou o Cruzeiro, saiu da zona de rebaixamento. O Avaí venceu o Atlético Paranaense lá na Arena da Baixada. E o Atlético veio pra cá, ganhou da gente de 4 a 0. Aí recebe o Avaí lá na casa deles e perde, safadeza. E aí o Fluminense ganhou do Corinthians, vocês viram o gol. Bicho, pesquisa aí o gol, velho. Meu irmão, eita golzinho miserável que o Cássio levou. O Ganso chutou a bola, o Cássio foi encaixar a bola, bateu nele. Escapou o Leãozinho pra dentro do gol. Ah, desgracento, maloqueiro, safado. Mas assim, né, vamos deixar de reclamar dos outros e vamos falar da gente. O CSA está em 18º com 16 pontos. Se tivesse vencido, ficaria com 18. Estaria encostado aí no Cruzeiro e no Fluminense. Não sairia por critérios de desempate. Mas ia estar empatado em número de pontos com o time que está logo fora da zona de rebaixamento. Apesar disso, o time do CSA está vivo. Tá a uma vitória de sair. Então na próxima rodada, até a gente pega o Ceará aqui em Maceió, tem que vencer um jogo em casa contra um time que não é um dos primeiros lá, né? Não é um dos grandes. O Ceará tá bem na competição, tá com um time bem competitivo, mas o CSA jogando aqui em Maceió não pode perder esses jogos, não pode deixar de ganhar, né? Pra falar a verdade. Até porque depois a gente vai pegar o Santos e o Palmeiras, o Palmeiras e o Santos, né? Os dois fora de casa. Então é uma sequência muito complicada pra gente. Então a gente pega o Ceará, tem que vencer o próximo jogo aqui. É obrigação praticamente. Então, galera, falando de classificação, foi isso aí, né? Vamos falar um pouquinho agora do jogo mesmo, do jogo em si da equipe do CSA. Entrou com uma escalação parecida com a escalação do jogo aqui contra a Chapecoense, né? A gente entrou com o Apodi como ponta esquerda. Vamos esboçar um pouquinho aqui o time do CSA que entrou em campo. Zero de giz, tá no finalzinho já esse azul, tem que comprar mais. O Jordi começou aqui no gol, com o Dauan fazendo a lateral direita, como eu tinha trazido aqui no pré-jogo. Entrou o Alan Costa, o Luciano Castão, o Carlinhos, João Vitor, Rinaldo fazendo aqui a dupla de volantes. O Euler era o nosso meia, ele estava fazendo aqui a distribuição de jogo. Aqui no lado direito a gente tinha o Bustamante e o Apodi aqui do lado esquerdo. E na frente a gente tinha o Alexandro. Começando aqui para falar do time. Melhor em campo do CSA, Bustamante. Não foi só pelo gol. Ele criou muitas jogadas, dava amplitude ofensiva para o time do CSA. A gente tinha uma boa válvula de escape lá do lado dele. Ele era um cara que chamava o jogo e conseguia criar boas jogadas. No começo do jogo, o CSA estava encurralado. O São Paulo jogava em cima, não dava chance, mas ali para os 20 minutos o CSA melhorou muito. Não conseguia trabalhar as jogadas porque o São Paulo tinha uma marcação muito alta. O São Paulo era muito agressivo no jogo. E aí o que aconteceu? O time do CSA buscava muito lançamento, muita jogada direta, né? Lançamento, chutão pra frente, essas coisas tudo. E
teve um momento que o Bustamante e o Apodi começavam a receber essas bolas bem, tava um entrosamento bom ali com o Alexandre também, então o time começou a se acertar lá na frente. Melhorou muito ali pelo meio do primeiro tempo, o time do CSA começou a ser ofensivo, começou a atacar o São Paulo, começou a criar algumas oportunidades ofensivas. Logo depois, o São Paulo retomou o controle da partida, o CSA se recuou bastante, ficou lá atrás fechadinho. E no final do primeiro tempo o time estava perdido, né? O São Paulo se achou, se empolgou e começou a martelar, martelou, o time do CSA perdidaço lá atrás. O time de São Paulo teve muito mais chance lá no primeiro tempo do que o time do CSA. No segundo tempo também, né? O São Paulo teve mais chances, mas a gente foi cirúrgico. Teve aquela jogada que, porra, que traço o Luciano Castanho deu no atacante lá de São Paulo, acho que foi o Antony, nem lembro quem foi aquele otário. Sei que levou um traço da peste, olé do crânio, que eu cheguei, dei uns gritos aqui, fiquei dando aquela gaitada. Aí depois trabalhou bem a bola lá. O Apodi recebeu a bola no fundo, fez a jogada, deu passo pro Alexandre, que eu fiquei puto com ele ali, porque ele tava de frente pro gol, era pra ter chutado. Só que ele segurou um pouquinho, rolou a bola pro Naldo, que dominou, e caindo rolou a bola pro Bustamante fazer o gol do CSA. Foi a primeira jogada trabalhada do CSA ali de toque de bola, assim, em que o time conseguiu se encontrar. E aí fez uma boa jogada e conseguiu abrir o placar ali. Era o começo apenas do segundo tempo e o time se recuou demais. O time estava completamente recuado e o time de São Paulo só martelando, jogando lá em cima, buscando atacar, tentando martelar o CSA. Massacrou realmente a gente no segundo tempo, depois do gol que a gente fez. Aí foi aquele ataque contra a defesa, né? E assim, vamos destacar algum ponto antes da cobrança da falta. O lance da falta. O Bruno Alves fez uma falta totalmente desnecessária ali, fora do lance. Não tava nem com a bola, o cara não tava nem com a bola. Aí o cara passou no fundo, o Bruno Alves foi e puxou o cara. Desnecessário, completamente aquela falta ali. Meu Deus do céu, o time, porra, o time já tá levando um sufoco ali. Faz uma falta na entrada da área daquela, sem a bola, desnecessária ali. Era só acompanhar o cara, seguia, corria atrás dele, porra. O cara nem recebeu a bola, tava recebendo ali. Aí, pô, fez a falta ali no lance. Aí, como eu falei, a saída errada do Jordi ali, não tira o mérito do Jordi, né? Pega muito, joga muito bem. Foi bem no jogo na maioria dos lances, mas naquele lance ali, ele deu uma saídazinha um pouquinho errada só. Aí os caras de São Paulo anteciparam ali, ele não conseguiu achar a bola, sobrou lá no meio da área. Vacilo também da defesa, a bola pingar ali no meio da área ali, velho. Foi foda, foi... Realmente, ter sofrido esse gol foi muito chato, velho. Fiquei pé da vida aqui por causa dessa bosta desse gol. E desmontou, né? Depois que levou o gol ali, ainda teve um lance lá, velho, que o rapaz ele puxou o contra-ataque assim pela direita, aí o Naldo se apresentou, o Naldo dava sozinho, era só rolar pra ele. Demorou, o Naldo foi pro meio, o cara demorou, e eu gritando, toca no Naldo, toca no Naldo! Eu gritei umas 10 vezes, porra, toca no Naldo! E o cara não tocou. Aí depois que o Naldo já tava marcado, o cara foi e tocou a bola pra ele perdeu a bola. Então assim, foram alguns lances pontuais aqui que eu busquei citar, né? Aí foi basicamente isso que aconteceu no jogo. Foi um jogo de domínio do São Paulo, né? Que o CSA conseguiu encontrar ali no ataque uma jogada que trabalhou bem. Encontrou o primeiro gol ali, mas na defesa teve um vacilo lá que o São Paulo conseguiu fazer o gol. No primeiro tempo, até o São Paulo teve mais chances de fazer gol, né? Teve umas 3 bolas que o Reinaldo saiu sozinho, na cara do goleiro lá. Não conseguiu fazer o gol, mas no segundo tempo ali ele conseguiu fazer, né? Se redimiu dos gols perdidos lá. Mas é como eu falei, infelizmente esse jogo aí a gente poderia ter saído com a vitória, né? Não saímos com a vitória, não conseguimos garantir mais 3 pontos aí, mas foi um resultado bom pelo contexto da competição, foi importante pra gente. Então, galera, agradeço você estar acompanhando aqui o vídeo. Esqueci de uma coisa aqui importantíssima a falar pra você acompanhar a gente lá nas redes sociais, né? Segue lá a gente, @porta-voz do Azulão. Eu fico falando às vezes durante o jogo, né? Hoje eu falei no intervalo. Fico comentando lá a partida e também no @espaço da bola. Se você quer acompanhar um pouco mais de futebol, não só do CSA, lá no Espaço da Bola eu falo, cubro um pouquinho mais de futebol nacional, futebol nordestino. Falo muito de futebol lá também, então acompanha a gente lá, beleza? Considerações finais da partida. Como eu já falei aqui umas 817 vezes, o time do CSA poderia ter saído com a vitória, mas o empate não foi ruim pelo contexto, né, do jogo. São Paulo é um adversário muito difícil, muito complicado, tem um elenco qualificadíssimo, tá brigando para entrar lá na zona da Libertadores, e o CSA conseguiu buscar um empate fora de casa, um empate importante, mas que a gente agora contra o Ceará tem praticamente a obrigação de vencer. E outra, lá o Sport TV,
os caras realmente, eu acho que não acompanham não, pô, o CSA não. Os caras não acompanham não os times do Nordeste, eu acho que ignora mesmo, porra. Porque o cara, qualquer jornalista que tivesse acompanhando o CSA um pouquinho, teria entendido que o Apodi estava na ponta esquerda, porque ele foi escalado no jogo passado e jogou bem, né? E repetiu a colocação dele lá na ponta esquerda. Os caras do Sport TV vieram dizer que o Margel Fux colocou o Apodi na ponta esquerda lá para marcar o Daniel Alves. Isso é um desrespeito, meu amigo, contra o CSA. Bota um jornalista que não entende nada do time, não conhece o time, não conhece o jeito que o time joga, não sequer sabe como o time jogou na última partida e vem falar umas besteiras dessa. Isso é tudo caba de peia, pô. Não existe não, pô. Isso é safadeza dos caras mesmo. Bota os caras que não sabem nada do CSA. Os caras estão lá pra comentar o jogo do São Paulo. Não é pra comentar a partida lá entre CSA e São Paulo, não. Só fala do São Paulo lá. O CSA, os caras de qualquer jeito aí. Dá uma raiva, meu amigo, dá uma raiva, porque os caras não acompanham, pô, não faz o mínimo da profissão deles. Pelo amor de Deus, velho, é muita sacanagem desse povo aí, velho. E eu tô batendo nessa tecla há muito tempo. A gente tem que começar a dar valor ao pessoal que fala dos times daqui, que acompanha os times daqui. A gente tem que valorizar quem nos valoriza. E a gente fica assistindo aí os caras do Sport TV fazendo essas palhaçadas tudo. É uma safadeza, velho. Eu odeio, dá uma raiva desse negócio aí, velho, desses caras. É isso aí, galera. Desculpa aqui o desabafo no final, mas serve aí também para os times nordestinos, né? Falar um pouquinho do Nordeste, acompanhar os times da gente para entender, conhecer como é o nosso futebol e já também vendendo nosso peixe. A gente fala sempre aqui, busca sempre enfatizar os times aqui do Nordeste também. Fala sempre que possível, eu tô falando aqui do Nordeste. Então acompanha a gente aqui no nosso canal. Se você é fã do futebol nordestino, quer conhecer um pouquinho mais, acompanha a gente aqui, beleza? Um abraço, galera. Valeu, boa noite a todos. Uma boa semana aí. Bom feriado também. Segunda-feira é feriado aqui em Maceió. Um abraço a todos. Beijão. Até mais.